Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar aqui continuidade ao estudo do capítulo e para dar continuidade ao estudo do capítulo nós vamos iniciar então com a correção das atividades que ficou na aula passada, lá na aula de segunda-feira. Tá? Então, para a gente dar início aí a essa correção, peguem o material de vocês, peguem o livro didático para que a gente inicie então este processo de correção, ok? Então, vamos lá. O conteúdo, né, que nós estamos trabalhando é a questão do Império Romano, né, até a cultura e a força cultural de Roma, tá certo? Conteúdo do sexto ano, professor Jefferson Rodrigues, trabalhando este tema aqui com vocês. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar a aula de hoje, como eu já falei para vocês, com a correção das atividades número 1 até a número 3, lá da página 249 e da página 250. Peguem lá o livro didático de vocês, já abre lá na página 249 e na página 250. Então, vamos dar início aí. Ok. Questão número 1. A transição política para o surgimento do período imperial romano foi conturbada e com tensões e com conflitos. O expansionismo tinha atingido seu auge, mesmo tendo uma parada no processo de guerra civil em fins da República Romana. Nesse sentido, reflita e comente sobre as condições que levaram ao surgimento do Império Romano. Nós temos falado disso nas nossas últimas aulas, né? Então, a República Romana, ela foi ali de forma muito concisa, né? Muito enfática, marcada pelos conflitos, principalmente os conflitos de ordem política e de ordem social. Isso vai contribuir de forma expansiva e direta para que essa forma de governo, né, para que a forma republicana de governo, então, findasse, para que ela chegasse ao seu fim. Alguns fatos, algumas ações, alguns acontecimentos, eles são ali determinantes para que esse fim deste período republicano acontecesse. Entre os fatos que se destacam ali estão as guerras púnicas, que vão consolidar a força expansionista de Roma, tendo em vista que é a partir dessas guerras que nós temos ali o fortalecimento ou a expansão do território do Império Romano, e juntamente com isso nós temos o fortalecimento dos exércitos, assim também fortalecendo aí alguns nomes de alguns generais que depois vão acabar ali no processo do processo de governo, querendo usurpar a parte do outro, pensando ali no triunvirato, ok? Então, a partir das guerras púnicas, que vão consolidar ali a força expansionista de Roma, a crise que vai se instaurar entre os patrícios e os plebeus, que vai gerar ali muita divergência dentro da República. Que crise é essa, né? A crise, ela estava ali estruturada no poderio dos patrícios, perdendo espaço para os plebeus, que também exigiam ali ter a sua participação nas tomadas de decisões dentro da República. Como eu já falei, né, as guerras púnicas e a expansão do território do território romano, ela vai ali consolidar a ideia do fortalecimento econômico de Roma e principalmente o fortalecimento de uma nova classe de pessoas ali, representada ali pelos militares. Esses militares vão exigir ali um novo formato político, né? Uma nova constituição, para que atendesse de uma forma bem eficaz essa maior participação dos plebeus e, é claro, o surgimento dessa nova classe social, os cavaleiros ali, representados ali, fortalecidos pelos militares. Junto a tudo isso, os dois triunviratos, bem como a ideia de ditadura ali do Júlio César, vão contribuir diretamente para que o sistema republicano chegue ao seu fim.
né? Com isso, a atuação do Otávio ali, ela foi determinante para que o Império Romano então se instaurasse, né? Então o Otávio Augusto ali como um ser determinante para a instauração do Império Romano. Questão número 2. Como o surgimento do Império Romano, apenas 3 estruturas políticas permaneceram, né? Então vamos pensar aqui quais são essas 3 estruturas. A primeira delas, o imperador, é claro, né? Essa estrutura política ela vai controlar todas as ações políticas, econômicas e sociais dentro do império. A participação então em decisões dos demais eram limitadas, restringindo assim então ao imperador aquilo que o imperador perguntasse ou aquilo que o imperador dissesse seria o que seria executado. O imperador, então, para isso, ele vai subjugar os órgãos políticos, ali entendendo como órgão político tanto o Senado como o Exército, vai determinar que a sua sucessão se dava, então, pelo seu descendente direto, ou seja, pelo filho primogênito do imperador, em caso de que o seu filho, né, primogênito ali não pudesse assumir, ou caso ele não existisse, então assumiria o poder o parente mais próximo ali do imperador. O outro, né, a outra classe política que permanece ali é o Senado, que estaria ao lado do imperador para constituir aquela estrutura política dentro do Império Romano, mesmo mesmo o Senado estando ali subjugado ao poder do imperador, estivesse ali à disposição do poder do imperador. Portanto, era a função dos senadores, então, elaborar as leis, orientar os imperadores e indicar os sucessores ao cargo de imperador, caso então não se seguisse a regra de sucessão familiar, né? Caso ocorresse algo em específico, né? Por exemplo, alguma guerra onde toda a linhagem do imperador fosse ali morta em guerra, então ficaria sob a responsabilidade do Senado, então a regra, né, seria ali que o Senado então indicasse o próximo imperador. E o exército, né, então no período republicano o exército ele tem a função de defender o território romano, porém aos poucos ele começa a ter ali um poder maior de decisão dentro do processo territorial e marítimo romano. Isso vai fortalecer o exército de forma política, passando o exército então a ser ali uma nova classe social com participação política decisiva, né? Então, estruturalmente vai modificar no Império, passando então a organizar-se em legiões, que seriam ali comandadas pelos grandes generais, que estaria subordinado diretamente à figura do imperador. Okay? Questão número 3. Os imperadores enfraqueceram o poder político dos senadores, obviamente, né? Vamos lá. Então, para que o imperador ele conseguisse ali centralizar o poder em suas mãos, o imperador então ele precisava evitar o fortalecimento de qualquer instituição política, né? Para isso, o Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador, ele vai assumir o cargo mais importante entre os senadores, tornando-se então o primeiro senador, ou seja, o príncipe senatus. Assim, como imperador e como primeiro senador, ele vai controlar as duas estruturas políticas mais importantes dentro de Roma, enfraquecendo o Senado. Então, ele tem ali a figura de primeiro senador, controlando todo o Senado, e, é claro, ali permanecendo como imperador, imperando sobre, então, o Império Romano. Então, com isso, nós finalizamos ali as 3 questões da página 249 e 250, e agora, acompanhando ali no final da página 250, nós damos sequência ao nosso conteúdo. Então, do governo do Otávio Augusto até o Alto Império Romano, é o que nós vamos tentar estudar agora, né? Então, o Império Romano ele é dividido ali em 3 fases.
A primeira, ela vai corresponder à chegada do Otávio Augusto ao poder, que vai acontecer lá entre os anos 31 e os anos 14, perdão, os anos 31 antes de Cristo e os anos 14 depois de Cristo. Neste período, o Império ele vai atingir o seu auge, chegando ali a ter um grande desenvolvimento econômico e social. Já a segunda fase, ela vai se iniciar logo após a morte do Otávio Augusto e fica conhecido como Alto Império Médio, como Alto Império, né, Império Romano. Vai acontecer ali dos anos 14 depois de Cristo até o ano 235 depois de Cristo, e por fim a fase final, né, o Baixo Império, que vai ali dos anos 235 até os anos 476 depois de Cristo. Essa última fase ela é marcada pela crise e consequentemente ali a queda do Império Romano do Ocidente. Então, o governo de Otávio Augusto, né? Após então a tomada de poder e esse poder está consolidado, o Otávio então vai pressionar o Senado para que se fosse, né, estabelecido ali um sistema de império e que ele se tornasse ali o primeiro imperador. Então, foram concedidos ao imperador naquele momento alguns títulos. Por exemplo, o título de Augusto, que diz respeito vai atribuir, né, ao imperador o status de figura divinizada, ligada ali aos deuses romanos. Sabemos que nesse período o imperador também toma para si o poder religioso dentro do império, né? Então ele acaba ali naquele momento, ao receber o título de Augusto ali, sendo adorado como Deus, né? Depois, o status de príncipe senatus, como nós já falamos, né? Ou seja, ele assumia o poder como primeiro senador, né? Ele assumia ali o poder como sendo o principal representante do Senado, tendo inclusive que presidir as reuniões do Senado. Então, nada acontecia no Senado sem que o imperador estivesse presente, uma vez que ele seria ali o primeiro senador, né? O senador de número 1. E a ideia de sacerdote supremo, né? O Pontifex Maximus, né? O Pontifex Maximus, ali o Pontífice primeiro, né? O primeiro sacerdote, o sacerdote maior, né? Esse título vai dar ali o controle de todas as práticas religiosas romanas sobre ali a tutela do imperador. Então ele se torna ali, além de uma figura divinizada, ele também vai se tornar ali a ideia de primeiro sacerdote, né, do sacerdote supremo. O tribunato vitalício da plebe, ou seja, né, vai enfraquecer ali de vez a participação política do povo, da grande massa, porque a decisão vai caber então ao imperador, é o imperador que vai decidir os rumos, né, de Roma. O Pater Patriae, que seria ali o pai da pátria, né, ele vai ser aquele que tem o dever de zelar e proteger o seu povo, vai tratar o povo ali como a sua própria família, e isso seria ali os títulos, né, que o imperador receberia então. A partir então disso, o Otávio Augusto vai abalar o poder político dos senadores, vai colocar o exército e a própria população romana ali em situação abalada também, tendo em vista que a forma de poderio ela vai ser modificada a partir daí, e o governo dele, mesmo tendo características ali bastante centralizadoras, o governo dele vai trazer ali uma série de reformas que são fundamentais para ampliar a popularidade do Otávio Augusto. Essa popularidade ela se torna importante principalmente para acalmar o povo, né, principalmente ali, de forma geral, os plebeus, que não tinham mais participações nas decisões. Esse governo, então, ele vai desviar a atenção dos romanos, né, estimulando as lutas de gladiadores, a distribuição de pão e, às vezes, até mesmo vinho, e
outros eventos que aconteciam ali dentro do Império, na tentativa então de encobrir os problemas sociais vividos dentro de Roma. Essa política ficou conhecida, né? Até hoje a gente usa este termo, né? Conhecida como política do pão e circo, né? Vamos prender a atenção das pessoas a grandes eventos, né? E vamos distribuir ali ao povo romano comida durante esses eventos, e então a partir da alegria de poder comer e se divertir ali, então eles desviam a atenção dos problemas enfrentados pelo Império, né? Então ficou conhecido aí como pão e circo, então panem et circes. Então, nesse período, nós temos aí a inauguração de uma fase de tranquilidade dentro de Roma, chamado Pax Romana, ou Paz Romana. Então, o Otávio Augusto, né, pensa que Roma ela deve interromper ali o seu processo de expansão para garantir a defesa dos territórios já conquistados e assim consolidar o seu domínio sobre aquilo que já tinha conquistado. Essa então poderia ser a saída de uma crise socioeconômica pelo qual o Império estava ali passando. O Otávio Augusto ele morre no ano 14 depois de Cristo, e isso vai indicar ali como sucessor, né? E ele mesmo vai indicar como sucessor ali o seu enteado, o Tibério. O período entre 14 e 235 depois de Cristo ficou conhecido como Alto Império Romano, e nele existiram ali 4 dinastias, né? A dinastia Júlio-Claudiana, que teria ali a pertence a Tibério, Flaviana, Antoniana e Severa. Roma, então, atingindo ali o tamanho gigantesco, as estruturas montadas nas relações com as províncias ainda do governo de Otávio Augusto não eram mais suficientes para poder conseguir controlar ali Roma. Então, o título de cidadania é concedido a todos os aristocratas das províncias civis conquistadas pelos romanos. Os primeiros, então, a se tornarem cidadãos romanos foi o povo da Gália e da Espanha. Em seguida, no Oriente Grego e a antiga Cartago, que seria ali a região baixa, a região baixa abaixo do Mediterrâneo, ali o norte da África, né? E essa ação, então, ela vai acalmar ali a insatisfação produzida ali, a insatisfação que as elites ali das províncias possuíam. Isso vai facilitar, então, o controle, né, de toda a extensão do Império Romano. Okay? Então vamos pensar agora sobre o baixo, né, Império Romano, lá na página 252. As crises econômicas, então, romanas, né, as crises econômicas e sociais, elas vão ocasionar ali uma queda do Império Romano do Ocidente, lá em 476 depois de Cristo. O tamanho do império, né, que é imenso, diante da complexidade, vai causar aí vários e seríssimos problemas de administração, e as diferenças culturais de cada província também vai dificultar ali uma organização una, né, de um Estado romano. Então, o fim do Império Romano do Ocidente, ele vai passar ali por questões políticas, econômicas, mas principalmente religiosas, ali tendo em vista as diferenças culturais de cada região do Império. O fator econômico, né, ele começa a se destacar ali, tendo em vista os altos investimentos que eram feitos no exército na tentativa de estabelecer o controle sobre o império, né? Tendo em vista o tamanho do império, o gasto também era imenso. Isso vai gerar despesas e dívidas desde o século III depois de Cristo. Né? O dinheiro, então, que poderia ser destinado ao comércio, à produção agrícola de Roma, ele é usado em questões militares, e isso vai gerar dentro do Império Romano uma crise financeira muito grave, desvalorizando inclusive a própria moeda romana. Então, somada a isso, a crise escravista de manter escravos vai se tornar muito caro,
né? A ideia de manter os escravos se torna muito caro, porque, embora não se pagasse pela escravização, era investido muito dinheiro nas guerras. E isso vai levar a ideia de escravizar, e era por meio da guerra, né, que se obtinha ali os escravos. E isso vai levar a mão de obra escrava a se tornar muito caro. Né? E outro fator ali é a questão das doenças, né? As doenças ali e as consequentes mortes, elas vão aumentar as despesas ali do Império Romano. Então, começa a se usar o sistema de colonato, ou seja, os camponeses eles começam a negociar com os grandes proprietários para trabalhar nas terras desses grandes proprietários, e em troca eles começam ali a ter proteção e uma pequena parte do que fosse produzido para a sua sobrevivência. Okay? Isso inicialmente vai ocorrer de forma espontânea, porém a crise financeira aumentando vai aumentar também o desemprego, e isso ali principalmente entre os plebeus e os camponeses. O fator político, né? A crise política, ela foi um dos principais motivadores do caos estabelecido dentro do Império, e também ali as disputas políticas entre as estruturas, né, da sociedade romana ali, elas somente aumentavam. Então, aos poucos, os senadores, os comandantes, eles começavam ali a disputar, né, os comandantes dos militares, eles começam a disputar ali os principais cargos políticos, e isso, consequentemente, vai levar ao enfraquecimento do Império. Diante desse cenário, está ali possibilitada a invasão dos chamados povos bárbaros diante do Império Romano, tendo em vista ali a grande crise, né, por esses diversos motivos que se estabeleciam dentro então do Império. Os povos germânicos, então, né? Por exemplo, eles eram constantemente atacados pelos hunos e acabavam, então, entrando nas fronteiras romanas para se proteger. Outra política que vai enfraquecer nesse momento o Estado romano foi a divisão, né? Foi a divisão do Estado romano. Lá em 284 d.C., o imperador Diocleciano, pressionado então pela crise econômica e política que se estava ali estabelecida dentro do Império, e sentindo ali a demanda, né, nessa dificuldade demasiada de administrar toda aquela extensão de terra, de administrar todo o Império, com ali a partir das grandes extensões de terras, ele vai ali estabelecer a chamada tetrarquia, né? O Império, então, a partir desta tetrarquia, ele era dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Aí vai haver dois cooperadores, os Augustos, que seriam ali os responsáveis por governar cada um deles. Ambos os Augustos, eles teriam o auxiliar direto, que receberia o título de César, né? Que mais tarde também seria um cooperador, certo? Então, esse daqui é mais ou menos o mapa de como seria a divisão do Império Romano naquele período, né? Então, em amarelo, o Império Romano do Oriente, e em verde, o Império Romano do Ocidente. E aqui em cima, né, em rosa aqui, né, as áreas germânicas das quais nós comentamos agora. Vocês podem olhar aí com mais calma, esse mapa está disponível no livro didático de vocês, lá na página 253. Então vamos continuar. Então lá no ano 330 d.C., o imperador então Constantino, ele vai unificar o império, porém ele vai estabelecer ali como capital a cidade de Constantinopla, né, na parte oriental. Dessa forma, essa região ela fica cada vez mais fortalecida, enquanto o lado ocidental ele estava e ele aumentava a crise na qual ele vivia, né? Isso vai levar então à queda do Império lá no ano 476 d.C., durante o governo de Rômulo Augusto, derrubado ali pela
invasão dos bárbaros. Lá na página 254 tem aí essa imagem, né, fazendo alusão à guerra, né, e lá com a seguinte legenda, né, a partir da ideia de já bastante desgastadas e ruralizada a parte ocidental, então ela acaba sucumbindo ali à invasão dos bárbaros em 476 durante o Império de Rômulo Augusto. Isso aí é uma representação lá do século XIX. O fator militar, né? Como é que a ideia militar ela se insere dentro desse contexto do Império Romano. Como nós já vimos, o exército, desde a fase republicana, ele cria ali uma estrutura se tornando ali uma das bases principais, né, uma das bases importantes dentro da organização política do Império Romano. Então ele começa a ser usado ali principalmente com a ideia de estabelecer uma defesa territorial, que era o fundamental, né, o que se tornou ali fundamental para que a ideia de expansão do Império Romano se concretizasse. No Império, este fator militar, né, esta classe militar, ela começa a desenvolver uma crise militar devido a dois grandes fatores. Primeiro, a necessidade de o imperador manter os chefes militares do seu lado, né? Quando o imperador mantém os chefes militares ao seu lado, nós temos ali o salário dos militares aumentando e as terras conquistadas das novas províncias são dadas a integrantes dos exércitos, bem como os cargos políticos importantes também dentro do Império Romano. Com isso, surge ali a ordem equestre, né, que seria ali a força política dos militares, e isso vai aumentar o poderio dos militares e eles passam então a rivalizar com os senadores. E quando se tem duas estruturas políticas dentro de um único estado, aqui dentro do império, rivalizando, você vai enfraquecer a força desse império, porque se perde muito, né, tempo, dinheiro, riquezas nesta rivalidade entre essas duas classes políticas aqui, e enquanto isso o império fica livre, né, para as ações. Uma segunda característica foi a entrada dos povos germânicos dentro do território romano, porque além de aumentar a população, que já tinha ali que lidar com vários problemas, né? Principalmente o problema das poucas terras, tendo em vista a distribuição feita pelo imperador, muitos bárbaros, então, eles acabam sendo inseridos dentro do exército de Roma. Assim, eles começam a ser chamados de mercenário e recebendo ali vários salários, né? O famoso soldo, né? Mesmo assim, muitos acabam abandonando o exército, ou então vendiam, né, para as outras civilizações que visavam ali enfraquecer o Império Romano, né? Eles acabavam ali aceitando como mercenários, né, dinheiro de outras civilizações a fim de ganhar lucro, e dessa forma o Império Romano acaba sendo enfraquecido. A ideia religiosa, né? Essa ideia religiosa nos acompanha até a atualidade, né? Com o fortalecimento dessa nova religião monoteísta, ou seja, o cristianismo, vai desencadear dentro do Império uma pressão popular sobre os governantes de Roma. A religião politeísta, ali, principalmente durante o Império, ela estava sob o controle do imperador. Porém, neste contexto, o povo se sentia isolado, porque ele passava a duvidar dos deuses romanos devido à crise financeira e social que eles estavam vivenciando naquele momento. Então foi nessa situação que o cristianismo começa a se difundir ali no meio da plebe romana, né, e passa então a ser usado como uma força política para pressionar a figura do imperador. Então, oficialmente, o cristianismo surge lá na Galileia, na Palestina, por meio de Jesus, né, que é entendido como o Cristo, que havia nascido em Belém de Judá e começou então a divulgar as suas ideias, que se espalharam ali por boa parte do território romano. Então, Jesus ele é tratado como Messias, como Filho de Deus,
que seria ali o criador de todo o universo, da terra dos homens, diante da concepção judaico-cristã, e a partir ali dos 30 anos de idade ele começa a divulgar o desapego material, a igualdade entre as pessoas, o respeito à ideia divinizada de Deus, entre outros princípios. Porém, aos 33 anos ele acaba sendo condenado à morte na cruz. Seus apóstolos ali, que seriam os seguidores religiosos desta figura, então se tornam ali os responsáveis por, logo após a morte dele, divulgar os ideais de Jesus, o Cristo, né, para o povo logo após a morte então de Jesus. Então aqui nessa figura que está lá na página 255, nós temos lá Jesus que pregava o amor ao próximo, a qualidade ali, e isso é lançado então como base do cristianismo. Então essa reação, né, a reação contra esse movimento que se tornava cada vez mais forte, ela foi violenta. O imperador Nero, por exemplo, ele acusou os cristãos ali de não cultuarem os deuses romanos e condenou vários deles à morte. As perseguições contra os cristãos, ela vai ocorrer até o ano 313, né, depois de Cristo, quando então o imperador Constantino vai promulgar o Edito de Milão, que vai garantir a liberdade de culto a todos os romanos. Outra vitória dos cristãos foi quando o imperador Teodósio, já bastante ali pressionado pelo povo romano, ele vai estabelecer lá no ano de 391 depois de Cristo o cristianismo então como religião oficial de Roma. Os sacerdotes então eles passam a ser chamados de papas e a realizar ou a realinhar ali os cultos, né, dentro da ideia cristã. Neste momento, né, vai nascer o que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vendo, né, este conceito aqui do Império, nós encerramos então a aula de hoje, que tinha ali como princípio maior mesmo a correção dos exercícios e dá aí mais esse passo ao entender ou ao estudar o Império Romano, ok? Então, vocês vão ficar aí com a atividade da página 256 e 257 para serem realizados, e na próxima aula, então, segue-se a partir da correção dessas atividades. Então, atividade da página 256 e 257, atividade de número 1 até a número 4, tá certo? Então, pela aula de hoje, muito obrigado, até a próxima aula.